C'è, Didi. Tem que dar espaço para as pessoas. Tem que estar todo mundo de lado para dar espaço para o pessoal. Já estou tudo para cá.
Yeah. Miami's hot. Summertime now. So it's very hot. Yeah. I can check the temperature for the time you're there. Seattle's warm now also. Seattle has 2-3 months of maybe 70-degree weather. Seattle has only like 2-3 months of warm weather. And then it gets a little colder. Yeah, nighttime in the summer. But the daytime in the summer is like very nice, 70 degrees. I don't know the Celsius. No, Fahrenheit. I don't know how to do the calculation. But it's nice clear skies in the summer. Nice sunshine. Yeah.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare. Radha Dasi. On the inside. Brahmachari on the inside. Suffering. Look at them suffer.
A lot of effort for a couple moments of joy. Woo! They are not surfing, they are suffering.
Calma aí, só pagar o tempo. Aí o barulho que eu dessa, sabe? Eu ganho um pouco mais, na verdade. Não foi bem. Só que ela vai ficar com uma porcentagem. Mas por que isso não roda? Da outra vez ele só deu um negócio. Bota fogo. Não, bro. Tô aqui. Do you record? Quando que é seu? Traduz, por favor. Queria que o Gurudeva falasse um pouco sobre os olhos do Sr. Jagannatha. Não, não, eu trouxe uma coisa. Lord Jagannath, Já pegamos, já tá. separation mood of the Gopi. Then that time Krishna's eyes become very big. Because on in Dwarka, all the queens, 16,108 queens, they asked to Mother Rohini Devi, why our husband Krishna always remembering to the Brajavasi,
because sometimes Krishna cried, taking the name of Radha, Lalita, Vishake, Subal, Siddham, Nanda, Yashoda, even the name of the cow. So what can say they are love and affection? Then Rohini Devi, she glorified about Brajavasis, prem towards Krishna. On the door, then Subhadra Devi, she was guarding. But when Rohini Devi, she talked about the Gopi separation mood, Viraha Katha. That time Krishna and Balaram appeared and sitting left side and right side of Subhadra. And Viraha Katha went, then Krishna and Balaram and Subhadra's body melt as like what is called? As the ice. Ice. And this is called Mahabhav Prakash. Varuganda Goswami Maharaj used this word. Actually, Krishna, this is called Mahabhav. Bhav Brajavad, Srimati Radhika, the separation. Then whole body. That means eyes big. And eyes big coming anywhere. Two ways. When you listen some, what is called? Astronomy, no? Astrojana Katha. Astrojana is surprise. Eh? Then your eyes become big. Eh? So Krishna, when he heard Gopis, this Viraha Katha, then Krishna's eyes become very big. And for this regard, the Jagannath, Baladi, Subhadra eyes. And another thing, that time that their whole body almost melted. Then Nardisi came. Nardisi do many stops, stuti. Then Krishna returned back his previous form. Then Krishna told to Nardisi, asking benediction. Then Nardisi told Prabhu, I saw your this melted form. How you felt sense of separation from your Brajavasis, love of Brajavasis. That form you have to know. That is called Jagannath Baladev. Especially Jagannath form. Jagannath form. So eyes is and even nose also not properly, and ears also not. Jagannath has the ears. No, nose also not, and particular step not. We are saying, but if you not go there, you cannot understand them. Jagannath and Krishna's eyes one is for two reasons. One is Viraha Dasha, another Jagannath and Krishna become three. Surprise. What kind of flame? In the heart of the Srimati Radhika. Krishna, he knows everything, but when you listen, then your eyes will be open. If you speak Harikatha, if you listen Harikatha, who is the best? Kala.
You understand what I'm saying? What is the best? If you speak What is Harikatha or you listen Harikatha? Huh? Listen Harikatha. It's so much powerful. Eh? When you're speaking Harikatha, you absorb. Okay. Eh? And you are thinking many things also. Yes. Eh? Shravan, Kirtan, Smaran. Three is coming. But when you listen Harikatha, only give the attention to listen. That's called Shravana. So Shravan is very important. Eh? Sadhak stage, Shravan. And if you not properly to listen, so how properly you to speak? You understand? Eh? And if you properly to listen properly, then you can remember it. So sadhak stage, Shravana. And Kirtanam and Smaranam. Three automatically come. Eh? But Siddha stage, when you listen, then you become Siddha. And it is the what is called? Consent. Eh? Shravana. So this saying is Shravanakha Bhakti. First Bhakti's name is called Shravanakha. Then Kirtan, Smaran. So for this regard, Jiva Goswami Pad is praying. Kirtanakha Bhakti is coming. When you do speak, then you are listening. When what you are speaking, you are listening or not? Your own what you are listening. And Kirtan and Smarana, what you speak, and then you also, before speaking, you have to remember. So, Kirtanakha Bhakti. Then, Yadapnat, or this one. Yadapnati, Tadapnati, Kalu, then, Kesava Kirtana. Kirtanakha Bhakti is very important. Because when you Kirtan, then, see, Bhakti's anga automatically, and you are performing. Then, Kirtanakha. But Shravan, very important. Why? Because you not listen properly to Shravan, properly to listen, how to speak. So Shravanakha. So, when Jagannath, when Krishna, he listened his own pastime, and with the gopis, when she listened that time, what kinds of prem in the heart of the Srimati Radha. Radha Prema Katha, very important. For this regard, Uddhava, he recited this verse. Vande Nanda Vraja Srinam Adarenu Abhishnasha Jasam Hari Kapud Nati Punat. Braj Gopis, especially Srimati Radhika's prem katha is very powerful. And all katha is powerful, but Srimati Radhika's prem katha very high. Learning is strong medicine. Srimati Radhika's prem katha, and inside the heart of the living. Uddhav again and again. Go down his forehead, lotus feet up, Srimati. So she will hear, Vande Nanda Praja Srina. I pay my obeisances, the lotus feet of the ladies of Nanda Gokul. Vande Nanda Praja Srina. Then
Pada Renu Avikshana. And I want the particle. The dust of Srimati Radhika. Srimati Radhika. Vandenam Brajasinang Padana Vishnu. Dasam Hari Kato Gito Punati. Punati Bhuvanatram. And it's because Srimati Radhika's pastimes only purified the Tribhuvan. Tribhuvan means Three three worlds. What are the three worlds? Those who are living in this material world, those who are living in heavenly world, Sargaloka, even those who are living in lower planet, Tribhuvan. Or Vishwanath Chakravarti again of the Tribhuvan means there is Taraka, Mathura and all parts. Every heart will be Krishna Katha, especially Gopis, Prema Katha, Raghunath Das Goswami Manasiksha. Every shloka's last verse is glorified about and Raj Katha only purified our heart. And very strong medicine. Understand? Other Katha is medicine. This is true. But Raj Katha, strong medicine. Vidi Radha Krishna Prachura, Varicharja, Pati Suno Nandisura Pati Katte, Mukunda Prishtatte, Marama Jasra, Manasiksha, Raghunath Das. His mind always in Braj. Raghunath Das Goswami, he performed bhajan sadhan only on the bank of Radha. He did not see Raghunath Das Goswami's bhajan place and other places of Braj. Our Goswami, others Goswami, they perform bhajan and sadhan different places of Braj. This is true. And at the Sanatana Goswami Pad, Rupa Goswami Pad, Gopal Bhatta Goswami Pad, different part of Braj. But Raghunath Das Goswami is one place. What is that? Raj Govardhan, 2 eyes, Radha Kunda and Raghunath Das Goswami is going to 1.8 with Srimati. Different Goswami, they also showing their different bhajan. Raghunath Das Goswami, only one. Especially any separation mode Brahmacharya, Vilap Prasamanjana. Vilap Prasamanjana, Vilap means feeling separation from Srimati Radha. And crying day and night, crying. And they collect one flowers and rotate it off. What's the meaning of one flower? One sloka. It's great. And Hari, Raghunath Das Goswami, Grantha, Raj Katha. He did not say any other. Only Braj Katha.
Or you understand or not? Says. Huh? Did you understand or not? Who understand? Huh? What did I say? Então, a Bidela fez uma pergunta para Gurudeva sobre como que, na verdade, por que Jagannatha ele tem esses olhos, né, nessa forma derretida. Então, Gurudeva ele começou a explicar essa história de o porquê que Jagannatha ele tem essa forma. Porque certa vez Rohini Devi ela estava falando com as 16.108 rainhas de Dwaraka e elas perguntaram por que Krishna, quando ele está dormindo, ele está sempre chorando, ele está falando todos os nomes de todas as vacas, de todas as gopis, todos os gopas, todos os brajabasis, por que ele chora tanto? Que tipo de amor e afeição que essas pessoas, né, que os brajabasis têm por Krishna? Então, Rohini Devi ela começou a glorificar sobre os brajabasis, começou a glorificar, falar sobre as glórias dos brajabasis e nesse momento Subhadra ela estava na porta, guardando a porta, impedindo as pessoas de entrarem naquele local. Só que quando Rohini Devi começou a falar sobre a separação, esse kata de separação de Shrimati Radhika e de todos os brajabasis, então Krishna e Balaram eles apareceram e eles ficaram dos dois lados de Subhadra, né, do lado esquerdo e do lado direito. Porque, na verdade, esse Viraha Kata, ele é como se fosse o gelo. Ele fez como que Krishna se derretesse como se fosse o gelo. E isso é chamado de Mahabhav Prakash. Srila Gaura Govinda Goswami Maharaj ele sempre usava essa palavra, né, sobre essa separação de Shrimati Radhika, né, esse kata sobre a separação de Shrimati Radhika. Porque existem duas formas, duas maneiras de os olhos ficarem grandes, porque os olhos de Jagannatha são bem grandes. Então, a primeira forma é quando a pessoa ela fica muito surpresa. Né? Quando ela fica muito surpresa, automaticamente ela vai abrir os olhos e eles vão ficar muito grandes. Então, Krishna, ao ouvir esse Viraha Kata de Shrimati Radhika, seus olhos ficaram dilatados. Então, por isso que os olhos dele são bem grandes. Então, na verdade, quase todo o corpo dele começou a derreter também. Só que aí, nesse momento, Narada Rishi, ele apareceu e ele falou alguns estados stutis. E então, Krishna, ele voltou à sua forma anterior, que ele estava antes. Mas, nesse momento, Krishna, ele disse: Narada, você pode pedir qualquer bênção para mim. Então, ele disse: acabei de ver essa sua forma, né, que você estava sentindo separação dos brajabasis. Então, você deve manifestar essa forma. Por isso que o nariz de Jagannatha, por exemplo, ele não é reto. Os ouvidos, onde estão os ouvidos dele? As orelhas. Não tem orelhas. Então, na verdade, a gente está falando sobre isso, mas sem ir para lá, não é possível entender. Então, Jagannatha, ele tem grandes olhos. Então, são essas duas razões. A primeira é ele ficar muito surpreso e a segunda é ele sentir essa viraha, essa separação. Por quê? Porque ele está ouvindo sobre o prema de Radha e também das Brajagopis. Então, Krishna, ele sabe sobre tudo isso. Na verdade, tudo isso que Rohini Devi estava falando. Mas, ao ouvir, os seus olhos ficaram dilatados. Ele ficou surpreso, os olhos ficaram grandes. Então, qual que é o melhor? É você ouvir ou você falar sobre algo? Porque, na verdade, é muito poderoso quando você ouve sobre alguma coisa, porque você fica completamente absorto, você fica pensando sobre aquilo. Porque, automaticamente, essas três coisas acontecem: Shravana, Kirtana e Smarana. Então, a gente deve, quando estamos ouvindo, dar atenção apenas a Smarana, a se lembrar. Mas, na verdade, no estágio de Sadhaka, o praticante, ele só faz Kirtana, Shravana. Ele só faz Shravana. Shravana é o proeminente nesse estágio de Sadhaka. Então, sem ouvir de forma apropriada, de forma correta, como que é possível a pessoa falar também de forma apropriada, correta? Então, automaticamente, essas três coisas surgem. Mas no estado de Siddha, quando o Siddha ele ouve, então ele fica muito surpreso. Então, ele fica muito concentrado ao ouvir isso. Então, existem esses três tipos: Shravanakya Bhakti, Kirtanakya Bhakti e Smaranakya Bhakti. Então, Srila Jiva Goswami Pada, ele diz que Kirtanakya Bhakti é muito poderosa, né? A gente deve ouvir e sempre se lembrar, porque automaticamente quando a gente faz Kirtanakya Bhakti, essas três coisas vêm de forma automática.
Então, se a gente não ouvir de forma apropriada, como que a gente vai poder falar? Por isso que ouvir é muito importante. E Jagannatha, ao ouvir sobre tudo isso, fica muito surpreso ao ouvir sobre esse Radha Prema. Então, por isso que Uddhava, ele recitou esse verso sobre quão poderoso é esse prema, esse Radha Prema Katha. Então, isso é algo muito, muito elevado. E também é um remédio muito poderoso, muito forte esse remédio, porque só o ouvir sobre Radha Prema Katha pode purificar o coração das entidades vivas. Então, Uddhava, nesse verso, ele fala: eu estou abaixando minha cabeça, prestando reverências a todas as moças de Gokula. E também eu quero alcançar só uma partícula dessa poeira dos pés de lótus de Radha. Então, a minha vida vai ser bem sucedida. Então, só ouvir sobre os passatempos de Shrimati Radhika pode purificar o coração. E pode também purificar os 3 mundos. Então, é explicado que é o mundo material, o planeta material, os planetas superiores e planetas inferiores. Mas, é Tribhuvana. Mas, também é explicado outro significado, que significa Dwarka, Mathura e Vrindavan. Então, Srila Raghunath Das Goswami, ele glorificou sobre os Brajobasis no seu livro em todos os shlokas, mas principalmente no último. Então, todos os outros kathas também são remédios, mas esse Radha Prema Katha, ele é a medicina, o remédio mais forte de todos. Então, no Mana Shiksha, Srila Raghunath Das Goswami, ele explicou sobre, glorificou sobre os Brajobasis, e é explicado como que ele é unidirecionado a Shrimati Radhika. Ele realizava seu bhajana sadhana nas margens do Radha Kunda. Só nas margens do Radha Kunda é explicado como que os outros Goswamis, como Srila Rupa Goswami, Sanatana Goswami, eles realizavam suas práticas em diferentes locais, diferentes partes de Braja. Mas Srila Raghunath Das Goswami, ele era unidirecionado, fazia apenas nas margens do Radha Kunda. Então, esse local, Radha Kunda, são os 2 olhos de Giriraj Govardhana, que é o Radha Kunda e o Shama Kunda. Então, Srila Raghunath Das Goswami, está nos mostrando como que devemos também ser unidirecionados a Shrimati Radhika. E nesse livro Vilapa Kusumanjali, ele explica apenas sobre essa separação de Shrimati Radhika. E lá ele está coletando cada flor, que na verdade é cada verso que ele está fazendo, ele está coletando essas flores, que são os shlokas, e oferecendo aos pés de lótus de Shrimati Radhika. Então, esse katha sobre Braj é muito doce. Braj Katha. Entendeu? Fala yes. Very good. Yes. Fala yes. Anasrita Vrinda Prabhavi Sammasa Bhava Bhumi Chitan Udas Nama Sindo. If you want to submerge in the Samosindhu, Samosindhu means the conjugal and mudaf given to Ram Samraj. Then you have to follow the 3 principles. First, you have to 1.8 with Srimati Radhika. Second, you have to stay in Vrindavan. Vrindavan, that is completely dominated by Srimati Radhika. And third, my class, Rajarashik, it's in Vaishka. If you try to remove all the unearthal, nothing will be taken. Lust, anger, enviousness, jealousy, this is the nature of the condition. What is it? So how to remove all these unearthal from your heart? Following the rules and regulations of the Shastra of the Market. Remove possible, but take
Not a time. And who knows and how to remove this unorthodox and not so easy. Yeah. But if you listen to Braj Katha, then automatically you will see. That means I am not saying you become Sahaja. Sahaja, understand? Sahaja means they want to image. This is called Sahaja. Listen to Harikatha, Shastra always saying you listen to Harikatha. Vikritam Prajabadu Vidanta Vishnu. Shraddhanito Anusunna. There is this word, Shraddhanito Anusunna. You have to listen to Braj Katha, but Braj Gopis, they are Ras dance Lila Katha. And how? Shraddhanito. And Shraddhanito Anusunna. We condition two things. Who is firm faith, and another under guidance of pure devotee of God. Shraddhanito Anusunna. Anusunna means also again and again. And this is called Anusunna. Again and again listen. Anusunna. First listen, then you teach. Understand? Anusunna. Varnera. Bhaktin parango. Kudirapakamo. Hidrogam asu. Apuniti. Achivena. Because a hidrog means here. What is meaning hidrog? Sickness. Disease of heart. What is the disease of heart? The condition of last anger. Ram, Krodha, nothing to remove. Even though sadhan bhakti is difficult. Again comes back. Going, again comes. Body will listen to Braj Katha. 100% cover. And if you listen to Braj Katha with firm faith, unflinching faith. Unflinching faith, understand? No? Authentic listening. There are many kinds of Shraddha. But here, see the authentic, unflinching, that you can do or this type of, as a Vedas Thakur is the best example. If my body cut in pieces, I will not give up. And khanda khanda hoy jodi deva pran thavi vadane na chaiye. Why you are chanting Hindus and God? Why are you chanting Hare Krishna? The Hindus got it. They are thinking. Hare you chant? Which name? Allah. But Viras Thakur told, if my body cut in pieces, I will not give up. This is called Atmantaki Satantaki. Krishna Katha, Braj Gopi Katha. Sorry, Gopis have they performed rather than and so saying, Kritam Prajabadu Vidanta. This, the last level, the Sukadeva Goswami path indicates. Yes, Braj, Rashtra. Rashtra is the path. And high level, what is called medicine. Listen, Braj, Rashtra. Then the Vajikritam was the Sadhanito Anusunna. Anusunna means after listening, then Varnit. Then listen Harikatha, then again you
Listen. After listen, what do you do? But listen very properly. If you not properly to listen, then you cannot speak properly. Very clear. So if you come for you, don't tell me. But Speak, say listen, then speak. But why speak? Speak to whom? Why to speak? if any person becomes, you are sitting here, you are not sitting here, maybe speak, what Fish, fish, huh? Understand? Tail. Huh? Speaking on Bhaktivedanta Prabhupada, he told, you speak Harikatha, and told in front of the four walls. And that wall ke Krishna. But you have to listen first. You do not listen what to be nonsense. Most of the people are not speaking Harikatha. Just 1 or 2 words speaking Harikatha, then start to gossiping on. Oh, he is good, he is bad, He is not saying, I am bad, he is not saying. And he speaks Harikatha. Most of them speaking Harikatha. Few, but most of them speak Harikatha, then start to criticize to others. Speak Harikatha. People are coming from listen Harikatha or not? Why have come here? Otherwise, how can you? Now very, very nice. You can sleep under your blanket. Blanket. You didn't do that. So now you have come here for? You have come here, I will appreciate you. Anaratta Radha Padambujarini Anasita Ganga Asamasa Tadabhava Bundu Vitistan Buddha Sam or Sindhu this is the practice. And especially Brajka. Raji, Radha, Krishna, Sarati, Manido. But Braj Katha also is your Tattva Siddhanta is there. Tattva Siddhanta Prayoti. The Siddhanta and Tattva Siddhanta. Both are good. Always speak right. The ocean of divine love of Radha and Radha Krishna Prema Samudra. What is it? Radha Krishna Prema Samudra. In the Prema Samudra, big waves. That is what different moon, Bab. Uddhav is saying himself. That I am sitting on the beach. And Srimati Radhika and our man is as like what is called mountain. Middle of the ocean, mountain coming in. There are waves also are coming big. The waves is the personification of Radha and moon. Man Rupi Parvat. What do you say? Man Rupi Parvat. Srimati Radhika Man. Man means anger. This is anger is as result
classification of Manga. I have different waves, mood, bhav, veda, frequency, vikko, this and these waves also have touching the mountain. In the middle of the mountain, and also rain water going up. Going the same. Radha Krishna Lila. Krishna, he did first time before, and now Krishna is what? Listening from the mouth of rain. And then Krishna eyes become, oh, when I performed last sweet aromas pastimes of Gopika Srimati Radhika, there is another thing. And now we are listening. Oh, understand? Let's give an example when your marriage ceremony is going on. That time, and what is called? People are taking the video movie. Then after a few months, again you also watching your own movie. You forget. At the time of marriage ceremonies, how was that the celebration, how people dancing, singing, different kinds of delicious food, watching or not? Then you surprise, oh. And when you participate with the marriage ceremony, that is not so much and enjoy. Now we are watching the own movie. That is so much happiness. It's the same. Let's give the mundane example. No mundane, all the mundane examples, not the proper. I'm just giving some examples. So in the same way, Krishna, he performed the sweet amorous pastimes with the Gopis. And now Krishna listening, watching his own movie. You understand? Just listening. What kinds of praying? And when Krishna, you are staying in Braj, then what kinds of praying with the Gopis? Now his eyes also become very, especially in what is called Ratha Yatra. Then Lord Chaitanya Mahaprabhu dancing, same mood of Srimati Radhika in there. And Krishna is watching now. Jagannath is there. In the last dance, Srimati Radhika dance that is called, remember, Lassa. A same Lassa dance, Chaitanya Mahaprabhu absorbed in the mood of Srimati Radhika and dancing in front of Lord Jagannath. Now Krishna becomes very surprised. When Jagannath is doing this, Lord Jagannath, body is up and down. Very happy. Braj Katha, Braj Chintan, Avidya, and especially as you become the nation Srimati Radha Darshan. And Gaudiya Vaishnava means there are only one objective. Also, Sat Srimati Radhika under the guidance of Rupamanya. Rupamanya is understanding. Braji Radha Krishna Kuchura Parisarja Atha Vikrutang Vajvidhanti Vishnu Sattanito Vishunnar Bhagavad Gita Bhakting Parang Bhagavati Padirapvakam Vidro Gangati Apinati
वित्तम बहिगन श्रद्धान्वित अनुसन्नाथ वर्णन भक्ति परांग भगवती प्रतिलभ्य काम है कामात्मिका भक्ति है लिसन ब्रज कामात्मिका हो गया ब्रजवासी दैट भक्ति इज कामात्मिका दैट मींस ब्रज भक्ति है one is called samandatmika and is called kamatmika bhakti again divided in that is called Sambhav Vichamani and it is called and this is Chaitanya Mahaprabhu. He distributed the high. He realized, he relishes, then he as like Konasana. Konasana, you have to drink the wine. Drinking and drinking. Three. In the same way, Krishna. Now coming in the form of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Apani asadi, jiveri asadi. He is relishes and relishes. Kala, how did he say? Remember or not? Kala. Everything. Shamarani. Então, Gurudeva, ele começou a falar sobre o verso Anaradarada, né? Começou a falar sobre esse verso. Então, se você ouvir, né, sobre esse humor conjugal das Brajagopis, na verdade, para você, esse verso ele explica como que você deve seguir 3 princípios se você quiser servir a Srimati Radhika. O primeiro é você ser unidirecionado a Srimati Radhika. Se você quiser se submergir nesse humor conjugal, nesse oceano do humor conjugal de Brajarasa, você deve seguir 3 princípios. Primeiro, você deve ser unidirecionado a Srimati Radhika. Segundo, você deve sempre residir em Vrindavana. Mas onde residir em Vrindavana? No local que é completamente de Srimati Radhika, o monopólio de Srimati Radhika. E o terceiro é que você deve sempre estar na associação de Brajarasikas ouvindo Harikatha. Mas não é tão fácil você remover todos esses anatas que tem no seu coração, porque a gente até tenta, mas já é a natureza da Bada Diva ter todos esses anatas, como a luxúria, a ira, né? Então a gente pode até mesmo seguir todas as regras, mas não é possível. É possível sim, se você seguir todas as regras, mas vai levar muito tempo para você remover todos esses anatas do coração. Mas se você ouvir sobre esse Bradikatha, então automaticamente todas essas Kama e Krodha vai sair do seu coração. Todos esses anatas vão sair do seu coração. Mas eu não estou falando isso para você se tornar um Sahajiya. Não, porque os Sahajiya eles imitam. Você deve ouvir esse Bradikatha, sobre essa Raskatha também, mas tem 2 condições para você fazer isso. A primeira é que você deve ter Shraddha, fé firme, e a segunda é que você deve estar sobre a guia de um devoto puro. Então você deve ouvir, né, nesse verso está dito, ouvir novamente e novamente. E então depois que você vai poder falar. Porque as almas condicionadas, elas têm essa doença no coração, né? Esse verso ele diz essa palavra, que é a doença do coração. E o que é essa doença do coração da alma condicionada? É Kama e Krodha. Então, até mesmo você fazendo sadhana, praticando bhakti, essas coisas, elas são removidas do coração, mas depois elas voltam de novo. Então, se você ouvir com fé, mas que tipo de fé? Essa fé inabalável, então é 100% garantido. Essa fé que é chamada de Atyantik Shraddha, porque na verdade existem vários tipos de Shraddha, mas essa Atyantik Shraddha significa fazer ou morrer.
Então, o melhor exemplo disso é Srila Haridas Thakur. Ele é o melhor exemplo, porque ele disse, mesmo se meu corpo ele for cortado em pedacinhos e pedacinhos, eu nunca vou abandonar o cantar dos santos nomes. Os muçulmanos falaram para ele, por que você está cantando esses nomes dos deuses hindus, né? Cantando Hare Krishna, você deve cantar Allah. Mas ele disse, não, mesmo se meu corpo for cortado em pedaços, eu nunca vou abandonar Harinam, Haridas Thakur diz. E isso é chamado de Atyantik Shraddha. É algo muito, muito poderoso, esse Harikatha. Principalmente esse Harikatha sobre a dança da raça. Então é indicado, né, sobre Braj Ras Lila, como que isso é o remédio, a medicina mais elevada que existe. Ouvir sobre esses assuntos. Então, esse verso também diz essa palavra Anusoniyat, e que significa ouvir e depois falar o que você ouviu. O que você deve fazer, depois você deve falar. Então, se você não ouvir de forma apropriada, então você não vai conseguir depois falar de forma apropriada também. Então, foi perguntado, para quem que você deve falar esse Harikatha? Porque é sempre dito, você deve falar o Harikatha, mas você vai falar para quem? Então, o Gurudev disse, vocês vão falar para qualquer pessoa que vocês virem, né? Vocês estão aqui agora, por isso que eu estou falando esse Harikatha para vocês. Mas, se vocês não estivessem aqui, eu ia estar falando para a parede, para a água, para os peixes, para a cadeira. Então, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, ele disse, você deve falar esse Harikatha, nem que seja para as 4 paredes. Mas, para fazer isso, você deve ouvir antes. Porque várias pessoas, eu falo para elas falarem Harikatha, mas elas não falam Krishna Katha. Elas só ficam falando fofocas. Elas falam, essa pessoa é muito boa, essa pessoa é muito ruim. Mas elas não falam que elas mesmas são ruins. Então eu falo para as pessoas falarem Harikatha, mas elas só ficam criticando os outros. Por que vocês criticam os outros? Vocês vieram aqui para quê? Para ouvir Harikatha. Vocês poderiam estar agora, nesse frio, dormindo debaixo do cobertor, dormindo das, mas vocês estão aqui. Então, por isso que eu estou falando esse Harikatha para vocês. Então, esse é o processo. Harikatha é muito poderoso, especialmente esse Braj Katha. Por quê? Porque dentro dele tem tanto Tattva Siddhanta quanto Rasa Siddhanta. Ambos, Tattva Siddhanta e Rasa Siddhanta, estão contidos nesse Braj Lila Katha. Então você sempre deve falar, né, sobre Braj Lila Katha, porque na verdade, assim como esse oceano aqui, Radha Krishna Prema Samudra, né, existem essas grandes ondas que são na verdade diferentes humores, Bhav de Shrimati Radhika. Uddhava, ele descreve isso, ele dá esse exemplo. Eu estou agora sentado na praia e Shrimati Radhika é como se fosse essa montanha no oceano. E essas grandes ondas, elas são a personificação dos bhavas de Shrimati Radhika. E o man significa essa ira de Shrimati Radhika. E esses diferentes tipos de humores, que são as ondas, estão agora tocando essa montanha, que é Shrimati Radhika. E vai, né, para cima e para baixo, indo e voltando essas ondas do oceano. Então, Radha Krishna Lila Katha. Porque Krishna, quando ele ouviu, o que ele fez? Ele ouviu, ele fez tudo, mas depois ele ouviu de Rohini Devi sobre isso. E quando ele ouviu sobre o que ele mesmo fez, os olhos dele se abriram muito, ele ficou surpreso. Então, eu fiz alguma coisa, isso é uma coisa, né? Você fazer uma coisa, mas quando você ouve o que você fez, aí já é outra coisa. Então, um exemplo disso é na cerimônia de casamento, né? Quando as pessoas elas estão lá no casamento, elas estão lá, mas tem várias pessoas que estão tirando foto, que estão filmando, gravando. Então, depois de alguns meses, o casal que se casou, eles vão ver, né, esses filmes, esses vídeos que as pessoas tiraram, essas fotos, e eles até mesmo já se esqueceram de tudo que aconteceu. Eles vão falar, olha como que as pessoas estavam dançando, olha como que a comida naquele dia estava muito boa, vai ficar muito surpreso, se lembrando de tudo isso. Então, quando a pessoa está lá, ela não está se divertindo muito. Mas quando ela vê esses vídeos, as fotos, então ela sente muito prazer. Então, eu estou dando esse exemplo, mas os exemplos mundanos não são exemplos completamente perfeitos. Então, Krishna agora ele está como se fosse assistindo o seu próprio filme, vendo ouvindo sobre tudo que ele fez, sobre esse prema das Brajagopis, quando ele morava lá em Braj. Então,
os olhos dele, ao ouvir isso, ficam muito grandes. Então Jagannatha, ele está se lembrando de Srimati Radhika dançando lá no Ratha Yatra. E Mahaprabhu, ele está completamente absorto nesse humor de Radha, por isso que ele está dançando na frente de Krishna, na frente de Jagannatha. E Jagannatha, ao ver isso, ele fica muito surpreso ao ver Mahaprabhu dançando. Então, por isso que vocês podem ver que na hora do Ratha Yatra, Jagannatha, ele está se mexendo, né? Indo para frente e para trás. Por quê? Porque ele está muito feliz. Então, é muito poderoso se absorver nesse Braj Lila Katha. Mas, qual que é a principal coisa? É como você vai desenvolver Radha Dasyam, porque a única meta dos Gauriya Vaishnavas é como você servir a Srimati Radhika sob a guia de Rupa Manjari. Então, o Srila Vishwanatha Chakravarti Pad, ele diz nesse verso que sobre esse Kamatmika Bhakti das Kamatmika, again, divided. No Vichamai, Tattva Vichamai, this is the mode of Manjari. Mahaprabhu distributed this mode, Manjari power. Like rain cloud, tower of rain cloud. And according to their capacity, they extend. Rain on the top of the mountain. But if you go to the mountain, there is no water is there because there is no container. And water is coming down. In the valley, water is. In the same way, Lord Chaitanya Mahaprabhu indiscriminately distributed the highest priority. Prema Samudra Vasai. Lord Chaitanya Mahaprabhu got it. Everywhere. Take this. Oh, no, I don't want that. Take it. Take this. Mahaprabhu. 6 types of people, they don't want to receive. Must have not taken it. So this regard is called Tiknaro Aptuda. Not regard. Sarvdamodari, Kumburdinva. Yellow Dulita, Kidaya, Yellow Dulita, Edaya. Finish. Still we are. Então, Srila Vishwanath Chakravarti Pada, ele explicou sobre primeiro Sambandhatmika Bhakti, então Kamatmika Bhakti, que é essa Bhakti das Brajagopis. Só que ela é dividida em duas, que é Sambhog Ichamai e Tatatbhava Ichamai. Essa Tatatbhava Ichamai é o humor das Manjaris, né? As Manjaris, e isso que Mahaprabhu ele veio distribuir. Mas de acordo com a capacidade de cada um, eles vão receber isso. Porque assim como na montanha chove, mas a chuva, a água não fica lá na montanha, ela escorre. Por quê? Porque não tem um recipiente para ficar com essa água em cima da montanha. E da mesma forma, indiscriminadamente, Chaitanya Mahaprabhu, ele está distribuindo por todos os lugares. Né? As pessoas, elas falam, não, eu não quero. E aí Mahaprabhu fala, não, pega isso, pode aceitar. Ele está distribuindo para todas as pessoas, mas 6 tipos de pessoas não querem receber esse prêmio que Mahaprabhu ele está distribuindo. Então, o Gurudev pediu para a gente aprender esse verso que descreve sobre os 6 tipos de pessoas que não querem receber esse prêmio de Chaitanya Mahaprabhu. Né? Swarupa Damodara que compôs esse verso. Então, esse mantra... Não, mas um verso é uma coisa. Ele falou de 6 tipos, depois ele falou outro tópico, que eu sei, um outro verso que está falando do Mahaprabhu, ele é muito misericordioso e generoso. Six types of people, they don't want to see the mother, Bhagavad Gita cooking. Give the pain. This is called Mahaprabhu, is called Pati Sudar. Pati Sudar. Extreme, beneficent and Sudar.
और ये रुको बस नहीं सर्व दाम दे रोज हैं चुली तो दे दो यार ओके नाउ दे again हरि कथा एक आदमी हरि कथा सुनो हैं good or not Fine. हैं हाँ 11 o'clock 11 to 1 o'clock then take prasadam then go to Hari Garopaba. 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 एकादशी तिथि हरि कथा हैं हरि कथा These words Mahabhav, Prakash. How will you say that Krishna has no Mahabhav? I mean, here we use this word is Prakash, not Mahabhav. Mahabhav Prakash, manifestation. अरे Mahabhav is loud Mahabhav, how possible Krishna? This is not my word. This is not my word. Just I repeat. But according to Adhikari, you understand. I am not saying Mahabharata. What is saying? Radharani is not Mahabharata. It is Mahabharata. Mahabharata is the embodiment of Mahabharata. The transcendental world, when we are speaking, then some faults coming also in our tongue. And Bhaktivinoda Thakur explained, Ajit Goswami Pada explained. When we speak, then transcendental world, automatically what? Some faults will come. Are you going to listen also? Faults. But the transcendental world, you cannot that you according to understand you are speaking. Or according to understand you are listening. But when you go that place, then you read the same path, explains in Brahma Samhita, this sloka. Even sadhu will come the stage of Bhavadam. Because in this material world, automatically there is some dosa coming. Dosa means defect. Even sadhak will live some defect. Only defect is that Iswarer Bhakti Kabu Nahi Charo Dosh. Bhagavan is beyond of and that is called four. ईश्वरेर वाक्य नहीं है भगवान is saying you are listening, you are thinking, oh, how possible Mahabhav? I am not saying Mahabhav. What is saying? Mahabhav Prakash. You are listening to Mahabharata. At Prakash? But what is the Prakash? Krishna is Bhagavan and his Prakash is incarnate. Same, but different mood, different form. Same Krishna, he manifests in the form of Narayan. He is incarnate. Ramchandra, he is incarnate. Because when we translate one language to another language, then many faults will come. So what is because you can realize only your self-realization. When Krishna's mercy, then understand. Now we are listening. Now listening or not? Then when Krishna's mercy will come, then realize. And that time you cannot also speak also. That is called his word. Sasangvatya dasa and Javat Ashraya.
So Samvidya, so many inside. Samvidya only self-realization will come. You realize how to express it. This is not. We are speaking this thing. Or when? And that time is very difficult to speak. Very difficult to explain. Sometimes give an example. When you are making the, what is called? Puri. Puri understand? When the ghee, first they put that the ghee and that the puri also have making sound and also moving. And when completely to side and what is called cooked and like brown color comes. That time not sound and not also moving. You have seen or not? Yes. In the same way, just giving this partly example. The self-love, Atma Anubhuti. Just, and if you are not speaking, what we speak? The question will again come. What do you speak? Astadya Srota, Kusalastabha Srota. And when we are speaking this katha, many, there are doubts coming, these things coming. This is the nature of the person. Even in Mukta, you are staying in this area. Also some falsehood. Because in this material world, Maya is there. Some dosas automatically come. Coming or not? Have to speak, have to listen. There is no any other way. There are no any other way. One way ticket. One way ticket. When Krishna mercifully manifests in self-realization. So this is Sasambuddha Dasa and Javat Bhasar Sasamvidya. Sam means Samvidya, Samma Grupena, direct. Vidya means self-realization. Javadasa, all the activities of prema. There is ingredient and automatically manufacturing. It's a process. A to Z, everything. 49 types of ingredients in Kali. How many? 49. 49. And ingredients. Premas Katha is there. You understand? Are the 49 ingredients? Okay.